Você já parou para pensar se em algum momento de Jujutsu Kaisen o Sukuna realmente deixou de ser o mais forte? Será que ele só venceu porque teve sorte, roteiro ou porque estava no corpo certo? Ou será que desde o começo da obra, antes mesmo de Gojo nascer, o destino de Jujutsu já estava selado nas mãos do Rei das Maldições? Hoje a gente vai falar de algo que muita gente não gosta de admitir, mas que o próprio Geji Akutami deixa claro aos poucos. Sukuna sempre foi o mais forte de Jujutsu Kaisen. Desde a primeira vez que o Sukuna aparece, ainda nos episódios iniciais, a obra faz questão de colocar um peso absurdo em cima do nome dele. Não é só uma maldição forte, não é só um vilão carismático, é literalmente uma entidade tratada como calamidade natural. Os feiticeiros não falam do Sukuna como alguém que pode ser derrotado, eles falam como alguém que precisa ser selado, evitado ou adiado. Isso já diz muito sobre o nível em que ele sempre esteve. Quando a gente compara o Sukuna com outras maldições especiais, a diferença é gritante. Jogo, Anami, Mahito e Dagon são tratados como ameaças sérias, mas o próprio Sukuna menospreza todos eles sem esforço. E não é arrogância vazia, é diferença de escala. Eles lutam por território, ideologia ou evolução, enquanto Sukuna luta apenas por prazer e domínio. Muita gente argumenta que o Gojo sempre foi mais forte, principalmente por causa do ilimitado e dos 6 olhos. E sim, o Gojo nasceu quebrado, nasceu com um combo genético absurdo. Mas o ponto é que mesmo com tudo isso, ele nunca esteve em completa vantagem contra o Sukuna. Desde o início, a narrativa deixa claro que um confronto entre os dois seria algo além do normal, algo que decidiria a era do Jujutsu. O detalhe que muita gente ignora é que o Sukuna não depende de um poder específico para ser dominante. Ele não tem um truque só, não tem uma habilidade única que define tudo. O Sukuna domina a energia amaldiçoada em todos os níveis possíveis: controle, quantidade, refinamento, criatividade e brutalidade. Enquanto outros personagens precisam ativar modos especiais, condições específicas ou apoio externo, o Sukuna simplesmente existe em um nível acima. Ele entende Jujutsu como ninguém, tanto que consegue copiar técnicas após vê-las uma única vez. Isso não é só talento, é uma mente feita para o combate. Quando a gente chega na luta contra o Gojo, muitos fãs ainda acreditavam que aquilo seria a prova definitiva de que o Gojo era o mais forte. Mas o que acontece é exatamente o contrário. O Sukuna luta em desvantagem em vários momentos e mesmo assim sai vitorioso. E não por sorte, mas por estratégia, paciência e leitura de jogo. O uso do Mahoraga não diminui o Sukuna, muito pelo contrário. Ele usa a adaptação como uma ferramenta, não como muleta. Ele espera, analisa, deixa o oponente mostrar tudo o que tem e só então age. Isso mostra um nível de confiança absurdo, quase cruel. Enquanto Gojo luta como o ápice do Jujutsu moderno, o Sukuna luta como a personificação do Jujutsu antigo. Um Jujutsu sem regras, sem limites morais, sem preocupação com dano colateral. Ele não quer vencer bonito, ele quer vencer de forma definitiva. Outro ponto importante é que o Sukuna não precisa de um corpo perfeito para ser dominante. Mesmo fragmentado em dedos, mesmo incompleto, ele já demonstrava um poder assustador. Quando finalmente assume um corpo ideal, o salto de poder é quase desleal. Ali fica claro que o que vimos antes era apenas uma fração do que ele realmente é. E aí entra a maior prova de que o Sukuna sempre foi o mais forte. A própria história precisa constantemente criar condições extremas para tentar equilibrar o jogo contra ele. Selamentos, sacrifícios, alianças improváveis. Tudo isso só existe porque enfrentar o Sukuna de frente é praticamente impossível. Diferente de outros vilões que precisam evoluir durante a obra, o Sukuna já começa no topo. O desenvolvimento dele não é de poder, é de exposição. A cada arco, a gente só descobre mais camadas do quão absurdo ele sempre foi. Até o Yuji, que deveria ser o protagonista clássico de Shonen, nunca é colocado como alguém destinado a superar o Sukuna em força bruta. A relação entre eles nunca foi de rivalidade equilibrada. Sempre foi de hospedeiro e predador. O Sukuna não teme ninguém. Ele não respeita ninguém. E quando demonstra interesse em alguém, como no caso do Megumi, é sempre por enxergar potencial para algo ainda mais caótico. Isso reforça que ele não joga no mesmo tabuleiro que os outros personagens. No fim das contas, Jujutsu Kaisen nunca foi sobre quem vai treinar mais ou desbloquear um poder escondido para vencer o vilão final. A obra sempre deixou claro que algumas entidades estão além da compreensão humana. E o Sukuna é a maior delas. Ele não é o mais forte porque venceu o Gojo. Ele venceu o Gojo porque sempre foi o mais forte. Essa é a diferença que muita gente se recusa a aceitar.
E se você curte saber essas histórias curiosas do mundo dos animes, já segue o canal Mente Shonen para mais vídeos assim. Aqui, a gente explora o lado escondido dos animes que marcaram gerações.